No fim dos tempos, só há tempo para viver o que te interessa, para secularizar o sagrado e sacralizar o banal. E para nós, criadas no caos, samambaias de asfalto, esperar o fim é tônico de ação e vida. Somos pessimistamente esperançosas e apocalípticas até os últimos dias. Eu sou Nathalie Neri e esse é o seu novo podcast dominical sobre a vida. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tô pra mudar, né? Inclusive, eu acabei de descobrir a data da minha mudança, finalmente. E por mais que eu esteja muito feliz por isso, começou a parte de ter que pensar em como eu vou devolver a minha atual casa que é alugada. Eu tô aqui há 3 anos, entrei no meio da pandemia e confesso que entrei no momento em que eu não tava planejando mudar. Mudei pra cá porque a minha casa antiga tava com problema de vazamento, os meus móveis estavam apodrecendo cheio de mofo, inclusive esse tema pra outro podcast, outro episódio. Mas quando eu me mudei pra cá, eu me mudei muito sem perspectiva, cansada, irritada, sabe? E mudando porque era o que tinha também no meio de uma pandemia, eu precisava de um lugar com mais quartos, porque enfim, preciso de estúdio, etc. E eu acho que isso acabou mudando a minha relação com a casa que eu tô atual, e eu nunca consegui transformar ela em um lar. Ela sempre foi esse lugar emergencial, esse bunker que eu precisei fugir quando o lugar que eu tinha escolhido realmente morar começou a dar errado. Mas mesmo assim, eu sabia que eu tinha planos de comprar a casa própria, eu e o Jonas juntos, né? E a gente comprou a nossa casa, a gente organizou nesses últimos 3 anos e a gente então começou a se preparar no meio do processo nessa casa de aluguel para morar na nossa casa própria, que muita coisa aconteceu, como a maior parte de vocês sabem, né? Acabou que a gente teve vários problemas com a empreiteira, com a arquiteta, enfim, coisas de adultos. E essa casa alugada, que é bastante confortável, é bem bonita, tá num lugar muito incrível de São Paulo, e eu confesso que eu me diverti muito morando, né, nela durante esses 3 anos, apesar dos pesares, ficou meio abandonada. Ainda assim, ela tinha potencial para ter sido um lar incrível nos últimos 3 anos, mas eu acho que ela me pegou a minha família, eu, Jonas, Robson, Felipe, nosso cachorro, de uma forma tão desprevenida, com tudo que aconteceu, pandemia, casa própria, etc., que ela só virou um ponto de passagem. E eu tava observando agora, né, como é que eu ia ter que limpar, cuidar e organizar esse meu ponto de passagem durante 3 anos para devolver pra dona verdadeira, que é a proprietária. E eu comecei a perceber a quantidade de coisas que estão fora do lugar. A quantidade de coisas confusas, caóticas e principalmente irritantes que essa casa tem. E que eu convivi com isso nos últimos 3 anos. Vou dar um exemplo para vocês. Essa casa é cheia de porta. As portas são lindas, circulares. Nunca vi portas assim em outros tipos de prédio. E é a arquitetura do prédio mesmo. O prédio todo é feito de portas arredondadas no topo. Elas não são circulares, não tem como ter uma porta circular, isso viraria uma coisa meio Teletubbies, né? Inclusive eu adorava aquela casinha meio oval. Oval não, né? Círculo. Difícil, né? A gente não conseguir mostrar, porque eu tô fazendo o desenho exato com as minhas mãos, mas vocês com certeza não estão vendo. Então, é isso. É uma porta reta, retangular, não circular. Mas ela tem os pontos, o topo arredondado, curvo. Curvo é a palavra. E essas portas são lindas e são de madeira maciça e as fechaduras delas são pretas modernas, mesmo sabendo que o prédio é da década de 90, início dos anos 2000, então você sabe que foi um prédio com uma arquitetura super bem pensada e com paredes boas, com estruturas boas, de alvenaria, sabe? Que você não enfia qualquer prego. Pra furar qualquer coisinha aqui, eu preciso de uma furadeira, de uma broca número 8, assim, no mínimo pra brincar, entendeu? E eu sei que era uma casa boa, eu via que era uma casa boa, e ainda assim ela me trouxe vários problemas. Como o fato de ter muitas dessas portas lindas, tem uma porta a cada divisão de cômodo, tem porta onde nem precisava ter, e é um apartamento alto. E é um apartamento alto com bastante janela que entra muito vento. Então muitas dessas portas batem, e apenas uma dessas portas tem uma coisinha presa, sabe? Sabe aquela coisa que você compra de metal e põe no chão pra prender a porta? Pra que o vento não bata? Só tem um cômodo da casa, que inclusive é o meu escritório, que tem isso na porta. Uma casa cheia de portas lindas, maciças de madeira, com seus topos curvos, e todas elas batem com o vento. Todas elas são incontrolavelmente selvagens, rebeldes, e não foram pensadas para ficar paradas.
Para que tanta porta numa casa tão maciça que o som vaza tão pouco porque as paredes são de concreto puro, se nenhuma delas foi pensada para ficar aberta ou fechada completamente? E para além delas baterem muito com o vento, não dá para deixar fechado o tempo inteiro, porque a casa é um forno. Bate muito sol, felizmente, mas às vezes também negativamente, porque a casa esquenta demais. Elas estão com a fechadura, apesar de serem lindas e modernas para sua época, né? As fechaduras não fecham direito e nenhuma delas tem chave. Então é uma casa estranha que você não consegue deixar as portas nem completamente abertas, nem completamente fechadas. E elas batem com o vento. E aí a gente foi pro que uma pessoa alugando uma casa faz. Eu não ia comprar aquelas pecinhas para botar no chão, porque é isso, né? É difícil ser inquilino. Agora que eu sou proprietária de casa, gente, eu não quero inquilino, hein? Inclusive, eu tô indo embora pensando com muito carinho como entregar essa casa da melhor maneira pra proprietária, porque agora eu sei como é a dor de ser proprietária e alguém destruir sua casa. Não que alguém tenha destruído a minha casa, porque ainda nem morei na minha casa própria, mas eu não gostaria que alguém destruísse a minha casa. Voltando pra porta. Como eu não ia comprar a pecinha pra grudar a porta na parede, eu decidi fazer aquilo que o brasileiro sabe fazer, que é em loja de R$1,99, lojinha de bairro, lojinhas, e comprar aqueles bichos de saco de areia, ou aqueles sacos de areia, sabe? Só pra dizer que eu tentei arrumar. Não necessariamente é colocar, sei lá, uma lata de lixo, uma caixa cheia de coisa que alguém vai tropeçar e vai jogar tudo no chão. Eu realmente fui atrás dos meus sacos de areia. Queria uns formatos de bicho, o Jonas não quis, ele quis uma coisa mais minimalista, um saco marrom normal, retangular. Compramos os sacos marrons retangular. 2, 3 meses depois, os sacos estavam furados, vazando areia para todo canto. Porque temos um cachorro que achou divertidíssimo chutar aquele saco de areia, ou brincar, ou jogar ele para cima e para baixo. A areia sujou, o saco foi embora e as portas continuaram batendo. Junto com as portas, eu tenho as tomadas da minha casa. Você fala, nossa, Nathalie, pra quê? Calma que vai chegar lá. Só vou dar o contexto para vocês. Junto das portas, eu tenho as tomadas da minha casa. E as tomadas da minha casa deram curto, porque o apartamento é maciço, lindo, bonito, com portas com topos curvos, mas ele tem uma fiação antiguíssima, fiação triste, e a gente aqui é viciado em panela elétrica. É panela elétrica para tudo. Mentira, uso bastante fogão, mas a gente tem fritadeira elétrica, a gente tem panela de vapor elétrica, a gente tem panela de pressão, já falei? Panela de pressão elétrica, a gente tem sanduicheira, a gente tem tudo que se faça comida elétrico. Não sei porquê, não sei qual apelo, não sei qual a necessidade, mas existe algo nesse capitalismo da personalização da sua torrada que me chama a atenção inconscientemente, sabe? Então eu vou comprar uma torradeira para eu ver quanto tempo eu quero que ela torre, apesar de eu poder fazer esse mesmo processo na frigideira, no fogão. Mas vamos de torradeira. Não sei porquê, gente, também sou só humana, também sou falha e também sou pega pelos desejos de consumo desse capitalismo, da sociedade que a gente vive. E é isso que tem para hoje. Mas temos muitos equipamentos de cozinha elétricos, muitos eletroeletrônicos para cozinhar. E eles sugam muita energia. Tudo que esquenta suga muita energia. Não sabia disso, gente. Descobri, inclusive, né, com esse negócio de obra, um parênteses aqui para contar essa curiosidade para vocês. Descobri que quando você vai fazer um salão de beleza, quando você tem um salão de beleza, você coloca uma estrutura, assim, industrial de energia. Porque secador exige muito. Secador é um negócio muito potente. Eu tenho certeza que você já derreteu algum adaptador aí na sua casa, que você tem aquele adaptador ferrado, que toda vez que começa a cheirar queimado, você tira correndo da tomada quando você tá secando teu cabelo no secador. Porque secadores não foram feitos pro dia a dia. Secador é item que você tinha que usar junto com equipamento de segurança, sabe? IPI, API, não sei, que esses negócios que você tem que usar quando você tá trabalhando na indústria para se proteger. Secador é difícil, secador é complexo, e aqui eu já derreti também várias entradas com secador. Então você imagina o estado da minha casa aqui alugada com essas fios de, sei lá, 1980, dando conta das minhas panelas elétricas, sabe, gente? Assim, ó, eu
eu compro coisa boa, entendeu? A minha fritadeira elétrica, eu tenho ela desde 2017. A bicha nunca deu um problema. Ela é guerreira mesmo, gente. Assim, não morre, mas suga uma energia. Não uma energia, acho que ela exige uma energia. Ela é exigente eletricamente, sabe? E eu confesso que essa foi a minha primeira demanda quando a gente decidiu ter uma casa. O Jonas ficou louco da tomada, tem 2 tomadas por parede na nossa casa própria, mas eu queria tomadas que entrassem 20 amperes. Por quê? Porque eu não quero ter que comprar T. Não, T, Benjamin, como é que você chama na tua cidade? Eu chamo adaptador, né? T, Benjamin e adaptador, são as mesmas coisas. O T, teoricamente, é aquele quadrado que tem várias entradas. Benjamin, não sei se é o quadrado com várias entradas ou se é o comprido com várias entradas. Porque o T também, ele adapta para diferentes tipos de entrada, porque infelizmente a gente vive esse caos, essa instabilidade de design no Brasil, e você tem milhares de tomadas e formulações de tomadas. Tem aquela com os 2 pinos retos e o redondo, tem essa que é de 3, e aí tem as de 3 pinos que são 10 amperes e as de 20 amperes. As de 20 amperes é aquela que você não coloca direto na tua parede, porque precisa de um adaptador. Então, uma coisa que eu quis resolver na minha vida dessa vez foi falar, eu quero a maior parte das tomadas nas zonas de risco, as zonas de energia lá em cima, sabe? Cozinha, secador no banheiro, eu quero que todo mundo tenha 20 amperes. Todas as tomadas preparadas para 20 amperes, para não ter que ficar fritando T, Benjamin ou adaptador. Me diga como você fala aí na sua cidade. Porque isso não é um negócio que você não compra original, você só compra pirata, e os pirata queima tudo fácil, ou os originais custam, tipo assim, R$100. O Jonas tem um quadrado no quarto dele, de metal, assim, pra mais de R$100. O negócio dá conta, mas eu confesso que eu fico até com medo, porque é muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. Saudades da época, inclusive, que a gente usava estabilizador. Quem lembra do estabilizador, gente? Eu no interior, assim, com o meu computadorzão lá, ligava o estabilizador, começava aquele barulho, mas caía energia, meu computador tava protegido. É louco pensar isso, né? Eu não sei se daí é porque eu mudei pra uma grande cidade, uma metrópole, mas eu lembro que quando eu tava no interior a gente tinha muito problema de descarga elétrica que queimava tudo isso. Com certeza eu tô falando isso de um ponto de vista muito metropolitano, em que isso talvez não aconteça mais no meu bairro central, mas isso ainda acontece? Eu acho que acontece, né? Principalmente aqui em São Paulo recentemente com essas quedas de energia, mas eu sinto que eu perdia muita coisa. Eu tinha muito medo de eletricidade quando eu era criança e adolescente. Meu pai me fazia, não pode deixar nada ligado na tomada, porque senão vai cair a força ou vai vir uma corrente elétrica e a gente vai perder todos os nossos eletrodomésticos. Será que tá aí o meu apreço por comidas feitas eletricamente? E o meu desprezo pelo gás de cozinha? Nunca saberemos, mas pode ser. Eis que todas as minhas tomadas estão praticamente queimadas. Para você ter ideia, na minha zona ali da cozinha, que é o espaço que fica, vou nomear os meus itens elétricos. Fritadeira elétrica, a famosa air fryer, vocês estão vendo que eu tô resistindo aqui para não falar nome de marca, aquelas. Nada a ver, né? Até porque eu acho que air fryer não é marca, né, gente? Tipo, não é maisena, fósforo. Fósforo é marca? Ih, gente, fósforo não é marca, não. Peraí, deixa eu ver se fósforo é marca. Palitos de fogo? Não, mentira, fósforo. Fósforo é marca? Palito de fósforo. Nossa, gente, tô loucona. O que é marca? Maisena é marca. Que mais? Gente, fósforo é coisa química, né? É, tipo, fósforo é um elemento químico, né? Não é um nome de uma marca. Nossa, ou seja, esse elemento químico fez um ótimo marketing pessoal, hein? Não é tipo um... Nossa, não sei falar nenhum outro elemento químico. Elementos químicos, tabela periódica. Essas tabelas periódicas não tem nome de nada. Como é que esse povo estuda? Só tem essas sílabas. Difícil assim, hein, gente? Achei uma aqui. Para iniciantes. Vamos lá. Fósforo fez o seu marketing muito mais do que o elemento químico molibdeno. Você já ouviu falar? Não. Rênio, ósmio, irídio, platino. Platino é famoso. Mercúrio, famoso e perigoso. Esse aí fez um marketing, inclusive, de terror. Selênio. Selênio é meio famoso, né? Germânio. Ai, que nome lindo. Germânio. Galho. Nossa, tem uns nomes legais. Cobre. Cujo. A sigla é Cu, né? Bacana também. Silício. Vale do Silício. Ah, porque tem a ver com tecnologia, né? E o fósforo ali, P. Do lado do silício, que está ao lado do alumínio, que está ao lado do carbono, nitrogênio, só os famosinhos. O fósforo anda com os famosinhos. Como ele é o famosinho, todo mundo que tá ali do lado
tá nessa vibe também. A galera ali mais de baixo, tipo, um Roetigênio. Quem que é o Roetigênio? Não sei. Darmstadio? Copernício? Tipo de Copérnico? Não sei. Será que foi ele que descobriu? Irídio. Irídio é lindo. Ródio. Ródio eu conheço, gente. Cobalto eu conheço. Tem uma galera famosa, entendeu? Mas voltando 2 vezes, né? A gente foi pro marketing da tabela periódica. Antes do marketing da tabela periódica, marcas. Isso tudo porque eu tava falando que na minha zona da cozinha ali, que tem a minha fritadeira elétrica, air fryer, que eu não queria falar nome, e aí a gente foi pra popularidade dos elementos da tabela periódica. Podcast é isso, né, gente? A gente vai e volta, vocês estão aqui comigo, lavando essa louça, pegando esse busão, sentados na frente dessa TV, fazendo qualquer coisa, um crochê. Me digam aqui, vou abrir uma caixa de pergunta. E aí vocês me digam no final desse episódio o que vocês fazem enquanto vocês ouvem o episódio. Não só esse, qualquer outro podcast que vocês tenham o costume de ouvir, mas eu tenho muita curiosidade. O que você está fazendo agora, no momento que você está me ouvindo, quero que você comente. Pode ser? Combinado. Voltando para a minha mesa de itens elétricos, temos só uma tomada que funciona. Ao redor dela, a gente tinha pelo menos 3 tomadas que funcionam. Agora, a gente só tem uma tomada que funciona. E eu uso uma extensão para todos os meus eletrodomésticos. Então, se eu quero fazer uma torrada e ao mesmo tempo aquecer um pãozinho congelado, um pão francês congelado da air fryer, não que eu vá comer uma torrada e um pão francês junto, mas eu só tô dando exemplos de desejos de usar 2 coisas ao mesmo tempo. Vamos uma coisa mais realista, a gente tem uma cremeira. Cremeira é algo dos deuses. A cremeira, gente, ela faz aquele leite batido, sabe? Cremoso, né? Que na maior parte das cafeterias é feito com aquele negócio que faz... Sabe? Que é um vapor quente. E a cremeira é um negocinho quente que esquenta o teu leite e vai girando ele. É tipo como se você fosse pegar fazer uma clara em neve, alguma coisa assim. Mas você não precisa ter o trabalho de bater, sabe? E ainda esquenta teu leite. A cremeira é kinga aqui na nossa casa. E a cremeira estava lá batendo nosso leite vegetal. E aí eu quero botar uma torradinha na torradeira. Ou o Jonas quer botar um pãozinho na sanduicheira com o queijinho vegetal dele pra derreter. Não dá. Ou é um é outro. E pior, às vezes eu passo café na cafeteira. Como eu disse, gente, que a gente acaba usando muito esses eletrodomésticos. Inclusive, eu precisava dar uma parada, talvez curar esse meu medo aí da descarga elétrica em todos os meus eletrodomésticos da infância. Voltar a pegar sabe aquela chapa de botar o pão e virar no fogo, né? Um coador. Adoro um café passado no coador também, enfim. Coisa pra levar pra terapia. Mas, às vezes eu faço café, às vezes não, sempre eu faço café. E aí o café fica lá esquentando até eu pegar um pouco mais, ou pegar depois, que eu gosto de deixar o cheirinho de café na casa. Eu gosto de fazer o café e deixar ele um pouquinho lá, sabe? E aí, do nada, tem que desligar o café pra esquentar alguma coisa no micro-ondas. Aí eu fico, meu café vai esfriar. Porque o café tava no modo de aquecimento ali. Já tinha sido passado na cafeteira e tava na base. Tudo isso pra dizer que eu passo pequenos ódios diários com essa casa, né? Para além disso, para além das portas que batem e não tem solução, porque eu não vou gastar dinheiro com um negocinho no pé e meu cachorro destruiu os bichinhos de areia, a gente também tá com várias tomadas queimadas porque a casa não comporta as nossas necessidades modernas e millennial de vida, né? A nossa ascensão rápida e dramática que fez a gente gastar bastante com coisas não necessárias, mas que puxam energia, porque é isso, talvez a gente descobriu aqui que eu tenho esse trauma de descargas elétricas da infância e por isso nunca tive muita coisa elétrica em casa. Mas eu comecei a perceber o quanto eu convivo com desconfortos constantes nessa casa. O quanto, todas as vezes que eu tomo banho, eu olho pro chuveiro e eu vejo que ele tá com vários buracos entupidos e que a água tá saindo torta, chata, esquisita. Sabe quando tá tão entupido e tão sujo os buracos do seu chuveiro que parece que você tá levando um soco em alguma parte do seu corpo, porque só tem um grupo, assim, de gotas que se juntam e parece, na verdade, uma mangueira e ela tá indo só num ponto do teu ombro. E aquilo que era pra ser um banho de gotas amplas e bem espaçadas caindo sobre a sua pele vira, sei lá, sabe, uma mangueirada dura nas costas. E toda vez eu falo, eu tinha que enfiar um palitinho ali e limpar. Tem esses palitinhos que você compra em feira, sabe? É uns metais bem fininhos pra limpar a panela de pressão. Tipo, qualquer coisa ajudaria. Mas aí eu esqueço. Assim como eu esqueço de pensar em alguma alternativa pra porta. Assim como eu esqueço de pensar em alguma alternativa pras tomadas. E eu só vou convivendo. E aí,
Esses tempos, eu tava pensando em coisas, eu nem sei como eu cheguei aí. E eu lembrei de um conto de fadas. E provavelmente você já ouviu, mas eu vou lembrar vocês. Eu lembrei, na verdade, acho que não. Acho que eu lembro como eu lembrei. Eu acho que eu estava pensando em algum look, né, bem garota. E aí eu lembrei de uma referência de imagens. Eu lembro de imagens de uma roupa de um programa que eu assistia na TV Cultura e era um programa sobre contos de fada e era um determinado conto de fada. E aí eu lembrei da história. E assim, nem lembro direito qual era o look, o que eu tava pensando, mas aí eu lembrei da história, que é a história da princesa e da ervilha. E eu não sei se vocês lembram, se vocês são dessa época, se vocês assistiram, enfim, eu tô com 29 anos. E eu lembro que quando eu era criança, eu amava assistir isso. E passava muito pouco na TV Cultura, inclusive, mas era meio que uma contação de contos de fada, né? Uma interpretação de contos de fada um pouco mais longa, mais dramatizada, de contos de fada simples. E eram com atores e atrizes de verdade. E aí, a musiquinha de abertura era assim. Tanana. Ai, não era assim, peraí. Tanana. Tanana. Ai, tá na minha mente, mas eu não sei cantar. Calma, que eu vou achar pra vocês. Ai, meu Deus. Achei. Nossa, é lindo. O clima é lindo, tudo é lindo. Ah, é ela. Ah, que saudade de ver essa música, sério. É ela. E aí, um desses contos era o da princesa da ervilha, que eu vou te contar, vou te lembrar, caso você não se lembre. Mas era uma vez em um reino distante, um rei, um príncipe, que precisava casar como sempre, que tinha tudo que papai e mamãe dava, papai e mamãe, reis e rainhas, claro, né? Herdeiro do trono, e ele não encontrava a princesa. Eles faziam convites, eventos, festas. Ele viajava pelo mundo atrás da sua amada e as princesas iam até seu castelo e todas elas tinham algum defeito. Uma era grande demais, uma era feia demais, uma era chata demais, uma era brava demais e ele nunca estava satisfeito com nenhuma das princesas. Até que um dia ele recebendo essas mulheres todas e passando por esses mil processos e os pais falando, você tem que casar, você tem que garantir os herdeiros desse trono, você tem que levar o nome da família, né? Porque antes era sobre reproduzir, passar riqueza pra frente, né? Assim como a coroa e o reinado. Tinha um grande peso sobre a vida daquele homem e a sua procriação, consequentemente. Um dia ele estava em casa, né? Em casa, um dia ele estava em seu palácio, refletindo muito sobre as suas possíveis namoradas e como ele não gostava de nenhuma. E assim, que feio ele poder escolher, né? Princesas nunca puderam escolher, mas o príncipe, claro, podia. E uma mulher bate na porta no meio da madrugada, né? No grande portão do castelo. E as serviçais abrem a porta, recebem aquela mulher toda feia, suja, maltrapilha, com lama nos cabelos e no rosto, toda destruída, e ela entra falando que é uma princesa que acabou se perdendo. Várias versões dessa história, várias versões longas, curtas. Uma versão é mais dramática e diz que o país dela, o reino dela foi atacado por rivais e aí ela fugiu com seguranças e no meio da madrugada ela acabou se perdendo, saiu perdida pelas trilhas da floresta noturna e caiu e chegou sozinha e vulnerável ao castelo, né, do príncipe específico namoradeiro, querendo, na verdade, encontrar a sua namorada. E outras histórias só falam que é isso, ela caiu do cavalo e bateu na porta de alguém, né, o cavalo desviou da rota, ficou feia, suja e bateu lá. Recebem ela, a rainha não cai no papo, a rainha fala, acho que essa menina tá mentindo, nunca vi uma princesa assim, suja, maltrapilha, feia, com lama no cabelo, mas vamos ser aqui bondosos, né, pelo menos com ela, que provavelmente ainda era uma branca padrão, né, olhos claros e tal, com cara de bem-nascida, porque eles não iam deixar qualquer plebeia, né, entrar lá, a gente sabe bem como é que funcionavam as coisas. Estou supondo, claro, a gente pode estar falando de um reinado mais Bridgerton, uma coisa mais diversa, entendeu? Uma coisa mais reis e rainhas vitorianos com looks vitorianos, só que racializados. O que a gente sabe que não existe na realidade, mas liberdade poética, né? Inclusive isso vale um outro episódio também, sabe? Vale ou não fazer isso? Eu acho divertido no fim, enfim, sei lá, a galera indo pra um baile tocando Ariana Grande no violino. Bacana, anacrônico, diferente, Gen Z, será? Ou mais millennial? Ou mais geração X? Fica o questionamento. A princesa, então, se vê no castelo, agradecendo a boa hospitalidade, mas com a galera, tipo, meme da MC Mirella, sabe? Não sei se essa gata
tá falando a verdade. Creio que não. Mas vamos deixar a bicha aqui porque a gente não pode mandar ela embora, afinal, padrão. Tô tirando isso, não é por isso. Porque eles têm um lado de bondade, né, gente? Não tô falando que monarquia é igual a maldade. Apesar de todos nós termos assistido The Crown e visto que a coisa lá é séria, né? Putz, babado. Inclusive, eu nem assisti essa última temporada porque tô com medo, inclusive. Medo, sei lá, mas sei lá, né? Triste ver a história da Diana, né? Eu não consegui, eu parei nessa. Fiquei magoada da princesa Di. E agora que esse babado da Kate Middleton e inteligência artificial, as coisas não estão fáceis para os de sangue azul, não é? Mas voltando para os nossos de sangue azul do passado, o príncipe fica durante a madrugada, acaba conversando com aquela maltrapilha, porque é isso. O que é um peito pra quem já tá cagado, né? Tô tendo que conversar com tanta mulher, tantos anos, não encontro nenhuma, tudo obrigado, tudo umas chatas. Vou conversar com essa moça aqui, um papo vai, papo vem. Ai, que pessoa legal, curtir. Os dois gostam de andar a cavalo, observar pássaros, escolher looks pro baile, conversar com o bobo da corte, todas essas coisas que eles faziam na Idade Média. E aí, ele diz que se apaixonou por ela, pra mãe, fala, mãe, quero casar com essa mulher. A mãe fala, não, ela não é uma princesa, ela não tem sangue real. Ela aparece no meio da noite, suja, esquisita, você não vai casar com ela. O príncipe fala, eu vou. Ela, se você acha que vai, você só vai casar se ela for uma princesa. Ela diz que é uma princesa, mas eu não acredito. Então, a gente vai pegar o nosso livro de regras reais. E nesse livro diz que há um teste pra saber se alguém é princesa mesmo. E esse teste é você colocar embaixo de 20 colchões uma pequena ervilha, aquela verdinha. Não ervilha enlatada, tá? Não ervilha que a gente compra em conserva aqui, toda partida, aquela ruim, sabe? Eu não gosto de ervilha em conserva. Nossa, como eu não gosto, gente. Queria me deixar triste quando era criança, era botar ervilha de latinha em qualquer lugar. Milho de latinha, 10 de 10, a gente bebe até o suco, até a água da conserva. Mas a ervilha junto, e quando é aquela mistura de milho e ervilha, é pra destruir qualquer alegria, né? Nossa, aquilo ali é difícil. Aquilo lá é o dos mesmos criadores de sorvete no pote de feijão. Quer dizer, antes fosse sorvete no pote de feijão, né? Dos mesmos criadores de feijão no pote de sorvete. Eis que a lentilha da gostosa, daquela que a gente compra congelada, verdinha ainda, não em conserva, não a ervilha fresca, é colocada, tem que ser colocada embaixo dos colchões, dos 20 colchões. Falam, moça, vem dormir, ela não entende nada, sobe nos colchões e dorme. Ela seria aprovada uma princesa caso ela percebesse a ervilha embaixo de 20 colchões. 20 colchões grossos, claramente todos extremamente nivelados para ela perceber o desnível de uma ervilha, mas ela é princesa, eu não, então não tem como eu saber, né? Eis que ela acorda no dia seguinte. A rainha pergunta, dormiu como, querida? E ela, muito mal. O que já é muito conto de fada, né, gente? Porque onde é que você vai? Na casa, você chega no palácio de alguém, toda suja, desconhecida, pede uma casa, você pede um canto pra se escorar e de repente você dorme, tipo, com maior conforto. Tipo, a galera literalmente botou. Eu preciso parar de usar literalmente errado, eu sei. Mas vamos falar. A galera literalmente botou 20 colchões pra gata pra ela dormir no conforto, porque ela não sabia que tava sendo um teste, né? Ela não sabia que estava sendo testada até então. Então, ela podia supor que era só conforto, era só porque eles eram muito hospitaleiros, né? E ela tinha a ousadia de acordar de manhã e falar, mano, dormi mal, cama ruim. Meu, onde é que vocês compraram esses colchão? Ruim pra caramba. E a princesinha foi e meteu essa logo de manhã. O que aconteceu? Parabéns, ela é a princesa, todo mundo casou, feliz para sempre. Fim da história. Moral da história, que eles querem que seja a moral da história, tipo, as aparências enganam. A princesa que era maltrapilha, na verdade, era realmente uma princesa porque ela se mostrou delicada e sensível a uma ervilha. E aí eu fico, somos princesas? Somos princesas maltrapilhas ou só somos maltrapilhas? E por que não aprendi a ser uma princesa? Será que a minha ervilha não é minha porta batendo? Será que a minha ervilha não é minha tomada queimada? Será que a minha ervilha não é meu chuveiro entupido? Sabe? Eu queria muito ser a pessoa que não se acostuma a estar desconfortável. Eu queria muito ser a pessoa que olha e fala, essa porta me irrita, eu vou arrumar ela. Eu queria ser muita pessoa proativa, sabe? Eu sou proativa com tudo. Eu corro pra evitar o desconforto de outras pessoas. Eu corro pra evitar o desconforto de amigos, de parentes, de conhecidos. Eu não quero deixar ninguém desconfortável, mas
Quando é sobre mim, eu sou cheia de ervilha. Todo lugar que eu passo, eu tenho um monte de ervilha. E ao contrário da princesa, eu não tenho coragem de falar que tá me incomodando. Eu acho que pior do que não ter coragem, eu sou tão não real que eu nem percebo que tá me incomodando. Eu sei que tá. Eu inconscientemente sei que toda vez que eu vou tomar banho, olho pro meu chuveiro com aquela goteira torta. Eu quero mudar aquilo, eu quero que seja uma boa experiência de banho. Mas eu já tô lá, eu vou tomar banho. E não é que eu fiquei pensando, um dia eu vou arrumar. Eu olho, eu inconscientemente me sinto desconfortável e eu não racionalizo isso, eu não percebo isso. Eu me acostumo com esses pequenos desconfortos diários, com esses pequenos ódios diários, com o fato de eu acordar às vezes e estar irritada e só depois de algumas horas perceber que é porque as portas não param de bater. Será que isso pode me irritar? Tá, talvez isso esteja me irritando. A gente tá tendo uma obra na frente do prédio, estão construindo um outro prédio, e aí é uma furadeira monstruosa. E, eu achei que era só começar a quebrar as coisas, botar uns tijolos em cima do outro, mas você precisa fazer um bagulho muito fundo para construir um prédio. A fundação é muito profunda, muito, muito, muito profunda. Isso tem me feito refletir muito sobre a vida, não é mesmo? Como a gente quer começar colocando tijolo, quando na verdade você tem que cavar para fazer estacionamento, para botar as estruturas do jeito certo, etc, para todo mundo sair vivo. Mas eu também tenho percebido muito mais os meus desconfortos sonoros. Eu tenho percebido muito mais que eu acordo e eu já tô de mau humor. E aí quando eu vou reparar por que eu tô de mau humor é porque a obra tá me irritando. Só que peraí, eu reconheço esse mau humor. Eu reconheço esse mau humor todas as vezes que eu escuto as portas baterem. E aí eu vou, levanto, coloco um peso na porta e vou seguindo a minha vida. Só que eu tenho pelo menos 6, 7 portas na minha casa. E todas elas em algum momento batem, porque a gente não tem ar-condicionado, então a gente tem que deixar os vidros abertos. E aí o vento entra e a porta bate. E por que eu não resolvi isso antes? Por que eu tô dormindo, acordando, vivendo com todas essas ervilhas embaixo dos meus colchões? E não percebendo. O que precisa ter de real? Como é que a gente aprende a ser real? Como é que a gente aprende a se importar? E não se acostumar com o desconforto? Porque eu me acostumei com o desconforto. Eu não sei se vocês se sentem assim ou se vocês já pararam pra refletir sobre isso. Eu acho que eu tenho algumas teorias. Eu acho que quando a gente também tá se preocupando e correndo atrás de coisas tão complexas na vida, quando a gente tá pensando em coisas tão mais importantes, a gente passou pelo maior BO com a nossa casa, com a nossa obra, sabe? As coisas deram muito errado e depois começaram a dar certo e depois deram errado e agora estão dando certo, mas aí a gente já tá cansado. Que você pensa, eu tô tão cansada, eu não quero contratar um eletricista pra vir arrumar as tomadas dessa casa. Porque é isso, mas por quê, sabe? Eu merecia ter tomadas úteis pra não ter que escolher entre manter meu café aquecido e fazer uma torrada. Eu poderia ter pensado nisso, eu poderia ter tirado essa ervilha, sabe? Pra dormir confortável. Mas eu preferi não olhar pra isso e olhar pra outras coisas sem perceber o quanto essas pequenas coisas vão me irritando e vão construindo ódios profundos na tua relação com a casa, que é o meu caso. Mas às vezes pode ser na sua relação com uma pessoa, né? Como é que tem uma coisa numa pessoa que você não suporta, mas às vezes você nem percebe. Como tem uma coisa que te incomoda numa relação e você não percebe também, e aquilo vai acumulando e de repente tudo explode. E de repente você tá lá exausta com algo que você podia ter mudado, que você podia ter conversado, que você podia ter transformado, que você podia ter comprado, sabe? Eu podia ter enchido um saco de areia lá embaixo na terra e botado de novo nas minhas portas, com uma capinha mais forte pro meu cachorro não morder. E aí eu penso, quando eu lembro dessa história, nossa, como eu queria ser uma princesa. Como eu queria ser real, sabe? Como eu queria passar no teste, como eu queria ser uma pessoa que se atenta a detalhes, que é sensível aos detalhes, que se importa com os detalhes. Porque eu vou ter que consertar as tomadas dessa casa, mas não vai ser pra mim, não vai ser pro meu benefício. E eu poderia ter feito isso antes, eu poderia ter consertado as tomadas dessa casa pra eu viver confortável, não pra entregar ela pra alguém. Como eu queria ser esse tipo de pessoa que é preocupada com aquilo que tem de pequeno na vida, com aquilo que tem de simples, sabe? É preocupada com os detalhes.
Eu me sinto minuciosa, eu me sinto detalhista em muitas coisas, mas sempre que envolvem algo fora de mim. Sempre que envolvem o outro, é isso. Eu sou muito responsável pelo conforto do outro. Eu gosto muito de transformar situações confortáveis para o outro, mesmo estando cheia de ervilha e sem perceber essas ervilhas. E aí eu me pergunto, de onde? Por quê? Como mudar? E eu sinceramente também não sei, sabe? Eu não sei como encontrar uma forma de olhar para esses desconfortos sem eles sugarem toda a minha energia de vida. Porque ao mesmo tempo eu vou ter que continuar olhando para as coisas grandes, para os problemas macro. Eu não posso olhar para a ervilha quando eu tenho, sei lá, 20 colchões na minha frente, eu não consigo descer, sabe? Porque não tem escada. Em comparação, tipo, é isso, ela se sentiu desconfortável com a ervilha, mas ela estava dormindo em 20 colchões, ela não tinha liberdade. Então, talvez como princesa, se eu fosse essa princesa, eu não ia reclamar sobre pequeno desconforto de uma protuberância no meu colchão. Eu ia reclamar sobre o fato deles terem me isolado, de eu não ter conseguido ir no banheiro no meio da madrugada, sabe? Eu ia estar olhando pro macro. E se eu quisesse beber água? E se eu fosse sonâmbula? E se eu girasse? E se eu caísse e morresse? Mas a princesa, ela tava olhando pra ervilha. Ela sentiu a ervilha. E eu tô tão preocupada em não cair do colchão, eu tô tão preocupada em não cair do 20º andar de colchão, que eu não tô olhando pra ervilha nenhuma. Isso me deixa tão irritada, porque eu queria tanto olhar pra ervilha, eu queria tanto conseguir estar confortável o tempo inteiro, porque sempre que eu resolvo alguma coisa grande, sempre que eu saio de algum BO grande na minha vida, e eu acho que eu vou descansar, aí eu venho mais pra baixo e eu começo a me sentir extremamente desconfortável com esse monte de coisa que eu deixei passar. Com esse monte de desconforto pequeno que eu já poderia ter arrumado. Eu já poderia ter arrumado as minhas tomadas. Eu já poderia ter consertado meu chuveiro. Eu já poderia estar tomando banhos deliciosos há meses. Mas não, eu escolhi inconscientemente porque em nenhum momento foi um pensamento racional de, meu Deus, eu vou desentupir esse chuveiro. Eu escolhi inconscientemente continuar desconfortável, porque eu estava olhando para outras coisas. E eu sei que o nosso cérebro quer poupar energia, quer fazer com que a gente não pense em coisas bobas, para a gente fazer as tarefas que importam da forma real, então a gente automatiza vários processos, mas são coisas que me irritam, são coisas que me magoam, são coisas que me deixam realmente de mau humor no meu dia a dia. Então, porque apesar de me afetar, eu não consigo transformar. E eu acho que isso também tem a ver com a criação, né? E aí, não criação de pai, de mãe, mas tem a ver com classe social, tem a ver com o fato da gente também sempre estar olhando pro mais, sempre estar olhando pro que importa, que é fome, que é roupa, que é estudo, que é saúde, e não se preocupar com o resto. Eu lembro que eu assistia novela e eu ficava maravilhada assistindo as novelas assim, sei lá, da tarde, novela das 7, essas novelas assim, das 9, que é uma galera mais rica. Eu ficava maravilhada quando acontecia uma cena em que entrava alguém, alguma coisa acontecia urgente. Ah, meu Deus, o bebê vai nascer. Ah, meu Deus, seu marido está com outra na esquina. Ah, meu Deus, a herança de papai foi perdida. E aí a personagem principal, que tava na casa dela, fazendo qualquer coisa, tipo tomando um café, bebendo uma água, lendo um livro, falando com Neide, Joana, com a sua empregada doméstica, pega uma bolsa e sai. Cara, ela pega uma bolsa e sai. Tipo, ela acordou e ela estava fazendo nada o dia inteiro com a sua roupa de sair e ela só precisou pegar uma bolsa e sair. Isso se repete em várias novelas. E eu acho essa ação mágica. Eu acho isso, assim, pra mim isso é o suprassumo da vida. Assim, com poder, com pompa e circunstância, sabe? Com poder aquisitivo e conforto. Você não tem roupa de ficar em casa. Você não tem. Você não tem roupa de ficar em casa porque você não precisa de roupa pra fazer doméstico. E porque acordar e viver a sua vida é um evento social. E você vai colocar suas joias, você vai colocar sua maquiagem. E eu fico pensando, será que é só comigo? Será que a vida é assim? Será que não é só coisa de novela? E eu acho que não. Eu acho que não é coisa só de novela, porque... Por que uma pessoa rica ia precisar de uma roupa de ficar em casa? A gente põe roupa de ficar em casa porque a gente vai lavar uma louça, porque a gente vai tirar um cocô de um cachorro, porque a gente vai fazer qualquer coisa, a gente vai cozinhar e as nossas roupas vão ser manchadas, elas vão ser estragadas. Mas se você não faz nada disso, talvez você tenha roupa de academia, talvez a sua roupa de ficar em casa seja uma boa roupa de academia.
E tudo bem sair com uma boa roupa de academia, que é o babado das gringas, né? Que tá bombando essa marca, bomba usando essa marca de roupa gringa, de roupa de ginástica, né? Que chama Lululemon. E aí é uma roupa que você vê toda rica de seriado usando, né? Que é uma blusinha de zíper, que parece uma coisa boba. E quando eu descobri que isso era um hype, eu fiquei, nossa, agora eu vejo em todo lugar. Toda série as mulheres ricas usam essa roupa. Então, às vezes você gasta $100 numa legging, e você tá com a sua legging no dia a dia, mas não é uma legging, é a legging, sabe? É a roupa de ficar em casa. Mas que não é de ficar em casa, porque todo mundo sabe que é uma peça boa, sabe? É quando eu vou, tem uma marca aqui em São Paulo, ai, que eu acho ela um bafo, assim. Eu olho assim, eu já comprei umas coisas lá de exercício. Inclusive, várias vezes que vocês me perguntam de onde são as minhas roupas de exercício lá no Instagram, não todas, mas algumas são dessa marca, umas que eu tenho tie-dye, que se chama Yogini. E ela é uma marca cool de mulheres que praticam yoga. Cara. Só que eu achei lá uma vez, olhando que eles estavam em sale, eu vi esse conjunto que eu tenho cinza tie-dye, de algodão. E geralmente a maior parte dessas roupas de academia são de tecidos sintéticos, né? Uma lycra, um elastano pra esticar bastante. E essa peça deles era de algodão. Um algodão mais confortável, claro, com um elastano também, mas com um toque delicioso. E eu sou a pessoa, eu amo um tecido natural pra ficar em casa, pra fazer as coisas no meu dia a dia, porque eu sinto o sintético, eu sinto o poliéster, assim, o poliéster, ele tem uma presença na pele, ele fala, estou aqui. Com o algodão, é uma coisa mais, tipo, gata, só vive, né? E um algodão, uma viscose, assim, um tecido mais, umas fibras mais naturais e suaves. Um linho eu amo, mas o linho também tem presença pra mim, apesar de ser natural, é também, tipo, estou aqui. Poliéster e linho, os dois, estamos aqui. Ok, estou sentindo a presença de vocês. Então eu fui nessa marca e é maravilhoso porque lá tem umas blusas assim, trapinho, sabe? Sabe esses algodão até rajadinho assim, manchado, de tão fino que é? Assim, uma camisetinha com o loguinho deles no fundo, R$ 300. Eu fico, caraca. Tipo, isso aqui é blusa de ficar em casa. Claro, isso aqui é blusa de fazer yoga e ficar em casa. Mas assim, é meio que o Quiet Luxury. E óbvio que não tem nada a ver com Luxury, porque é isso, R$ 300 e Quiet Luxury nunca vai ser uma blusinha de R$ 300. Mas só de imaginar que é isso, você vai usar aquela blusa e não é só uma blusa fraquinha de algodão. É uma blusa da Yogini com o loginho deles e com caimento tal. E, de fato, as roupas deles duram bastante. Esse conjunto, nossa, já lavei 50 vezes, eu taco na máquina sem dó mesmo. E o babado tá lá inteirão. Então eu fico pensando muito, sabe? Quem são essas pessoas que se atentam tanto aos detalhes, que podem se preocupar com as minúcias da vida, sabe? Que estão olhando as ervilhas. E é isso, eu quero estar linda e eu tô preparada pra viver e nada me incomoda, porque tá tudo sempre... Eu posso olhar pros detalhes, eu posso olhar e corrigir. E eu acho que às vezes a gente olha tanto pros nossos colchões e pras alturas gigantes que a gente tá, e a gente tem tanto medo de cair, de rolar, que até as coisas que a gente podia arrumar, que até as ervilhas que estão à vista, que não estão enfiadas embaixo do colchão, a gente não tira, sabe? A gente não precisa sofrer o tempo inteiro, mas eu acho que existe parte de nós que às vezes até encontra algum prazer nisso, sabe? Eu percebo muito que sempre que as coisas estão dando certo pra mim, no trabalho, alguma coisa minha quebra. E alguma coisa minha quebra porque eu fui descuidada. Eu comprei 2 pares de luzes incríveis, caríssimas, nossa. Mas já pensando na casa nova, que vão ser umas luzes que vão ficar penduradas no teto. Só que aqui em casa, como eu não tenho essa estrutura, eu coloquei elas num tripé, né? Eis que um dia, na correria, as luzes no meio do caminho, tipo, você não deixa uma luz, uma softbox, que não é nenhuma softbox, é um LED caro, Amaran 60X ou D, sei lá o que. Você não deixa isso jogado no meio do teu escritório, que é basicamente um quadrado, que é o meu espaço aqui. E eu deixei, e eu estava andando pra lá e pra cá com essas luzes. Tropecei, ela caiu no chão, ela quebrou. E aí eu usei como desculpa, poxa, vou atrasar os meus vídeos porque a minha iluminação nova quebrou. Como se eu não tivesse iluminação antes. Mas eu não tinha. Então, além de eu não olhar as ervilhas, eu coloco ervilhas, sabe? Desconfortos inconscientes pra me deixar desconfortável e talvez eu não perceber que é isso, eu não tô mais a 20 colchões. Eu tô no chão.
Eu tô a um colchão, eu tô segura, eu tô bem, as coisas estão indo bem. Ai, mas meu Deus, tá muito confortável, eu não posso ficar tão confortável assim, eu preciso sair daqui. E aí a gente coloca, a gente não percebe, a gente não cuida e a gente causa coisas piores. É isso. Sabe, todo mundo que tem uma luz sabe que você não deixa ela jogada no meio do caminho quando você não tá usando ela. É, tipo, lição 1 de introdução à blogueiragem. Cuide de sua softbox. E eu consegui estragar a minha novinha, coisa que nunca aconteceu com nenhuma das minhas estragadas. Quer dizer, atuais estragadas, né? Mas não por culpa minha, mas por uso. Enfim, às vezes a gente se acostuma a sentir dor. A gente se acostuma a sentir desconforto. Isso é ruim demais. Ainda mais quando são coisas que a gente pode resolver, arrumar. Às vezes você tá aí perdendo, batendo a cabeça, acordando cheio de ódio, de raiva. E às vezes é só uma ervilha no teu colchão, sabe? Às vezes é só a falta de uma cortina. Às vezes você acorda mal-humorado porque o sol bate exatamente na sua cara e uma cortina resolveria tudo. Você só tem que ter o trabalho de abrir um site, encomendar uma cortina, a mais simples que seja, e pregar na parede. Contratar alguém? Claro, se você não souber mexer numa furadeira, com certeza. Mas às vezes é o trabalho de, sei lá, meio-dia, sabe? De 4 horas que resolvem 90% das suas manhãs. Então eu tô, nesse momento, olhando pra todas essas ervilhas que eu deixei na minha casa e pensando que eu quero ser uma princesa agora, sabe? Eu quero me importar. Eu não quero viver com desconforto. Eu quero ser delicada e sensível e perceber o desconforto e me livrar dele imediatamente. É isso que eu desejo pra mim. E vamos ao confessionário. Esse é o quadro em que você confessa alguma coisa que você tá entalada, pede algum conselho também. Você pode mandar sua confissão para apocalípticasdosúltimosdias@gmail.com. E hoje eu vou ler a confissão, não sei se vocês querem que seja anônima ou não. Algumas pessoas pediram para ser anônima, outras não. Mas eu vou ler a confissão aqui de uma pessoa sem dar o nome, de 24 anos, que acabou de começar o mestrado em epidemiologia na Fundação Oswaldo Cruz. Parabéns, que chique! E eu vou ler a confissão. Minha confissão é um desabafo. Não aguento mais um professor me perseguindo. A violência acadêmica é terrível. Estou super desestimulado de ir para aulas da disciplina do querido, mas estou tentando. O pior ou o melhor é que essa situação virou um espelho para mim mesmo. Estou percebendo que em diferentes situações eu tenho um comportamento de invalidação da minha opinião por medo e uma sensação de escapismo. Tentar fugir dessas situações de embate, onde ou tenho que defender uma opinião ou defender a mim mesma. É isso. Mesmo que eu esteja elucidando uma situação sobre mim, que já levei para terapia, me deixa puto da vida passar por perseguição dentro da pós-graduação, dentro de um ambiente acadêmico. Obrigado pelo espaço, Nathalie. Eu que agradeço pela sua confissão. E realmente é foda ser perseguido. Mas como você mesmo disse, é o momento de você entender que você precisa se defender. Às vezes a gente deixa as pessoas montarem na gente, elas tomam essa liberdade porque há algo em nós que não impõe limites. E eu digo isso por experiência própria, porque é algo que eu trato na terapia há muito tempo, de não conseguir impor limites, não conseguir me defender da forma como eu deveria. E a gente tem que começar a aprender não só a nos defender quando somos atacados, mas a nos defender o tempo inteiro. A gente tem que aprender a valorizar a gente, a valorizar o nosso trabalho, entender também que não é uma posição de hierarquia que pode te dominar, sabe? E entender que mesmo existindo aí uma posição de hierarquia, vocês todos são partes de um organismo. Ele professor, você aluno, a tua pesquisa fundamental, sabe? Mesmo que ele tenha conhecimento, ele tá lá para guiar vocês. Então todo mundo se prejudica nesse processo. Tenta discutir isso, tenta levar isso à frente, tenta fazer realmente uma crítica. As pessoas às vezes precisam de feedback. E se não for pessoal, que pare pelo menos e aprenda a ser mais didático e profissional, não é mesmo? Um beijo. Gente, agora eu vou ler uma confissão magnífica. Ai, tá. Mas ela é grande, então eu vou dar uma resumida, tá? Se puder a gente mandar uma coisa assim menor, entendeu? Só uma coisa assim, só um pouco. Dá pra blá, mas às vezes uma parte assim, resumidinha. Começa a paz do Senhor, irmã. Paz do Senhor. Ó. A ciência alcançou lugares tão absurdos com o comprovadamente científico, entre aspas, que para tudo existe o melhor jeito de ser feito para ter os melhores resultados possíveis. Eu sou viva a ciência, mas acho válido questionar como estamos consumindo a ciência.
Esses dias eu estava acompanhando uma nutricionista que porciona cada macronutriente e micronutriente de uma alimentação dela para obter os melhores resultados da alimentação. Isso me fez perceber que eu não sei comer, algo que deveria ser tão simples, eu não sei fazer. Eu tenho certeza que eu não me alimento bem, tão bem quanto a ciência diz ser possível, calculando cada proteína, carboidrato, gordura, micronutriente de cada alimento. Eu sei que não e isso me desespera. E se eu quiser aprender a fazer isso? Sabe Deus quanto custa a consulta dessa nutricionista? Mas sei que custa um valor que o meu bolso não arca. Ainda é possível fazer algo como comer? Ainda é possível fazer algo como comer sem visar os melhores resultados possíveis? Mas não é exatamente o que eu quero falar. Tá parecendo eu, né? 1 hora fazendo introdução sobre eletrodomésticos para falar sobre ervilha. Ela falou: há vários nichos no Instagram e até influencers que nos ensinam melhores formas de se relacionar amorosamente, desde os mais cristãos até os não monogâmicos. Isso acaba comigo, porque eu olho cada experiência que cada pessoa diz ser perfeita e eu vejo o quanto eu sou imperfeita no meu relacionamento amoroso, o quanto eu tenho falhas e erros, percebo que tenho ciúmes, às vezes causo ciúmes querendo provocar, falo mais do que devia, me irrito, faço birra, quero certezas as quais não posso ter, pois o futuro a Deus pertence. Me sinto tão imperfeita perto de conselhos tão certos de como é o jeito certo de se relacionar. Às vezes parece que existem pessoas tão perfeitas e sábias sobre o amor, e eu não sou uma delas. E aí ela termina dizendo: eu cogitaria pagar R$ 200 em um curso sobre como amar, o qual me afirma que há uma técnica certa, um jeito certo e perfeito, que nos previne de erros e otimiza os nossos acertos. E viva a hipocrisia. E viva a hipocrisia, gente. A gente tem tanta informação sobre a forma certa de ser, a gente vive na sociedade da performance, a gente não pode fazer nada à toa, nada... A gente só pode fazer escolhas que deem resultados, que coloquem a gente num lugar mais produtivo, que gerem grandes aprendizados. A gente não faz mais nada se esse algo não gerar algum resultado. A gente vive na sociedade dos resultados. Se é assim com a comida, não seria diferente com o amor, né? E olha, e é assim que a galera de fato ganha dinheiro. Não descobrindo formas certas de amar ou de comer. Claro que no quesito comida, que é uma questão mais biológica, né? É isso, viva a ciência, muita pesquisa já é feita e muita gente tenta realmente passar a informação de uma forma completa para quem tem interesse. Mas no quesito amar, sabe? Não é, nossa, eu fiz uma grande pesquisa de como é a melhor forma de amar e todos os psicólogos concordam, não. A realidade é, até para muita gente que fala sobre comida também estou só apontando que a tua forma é errada para te fazer comprar esse meu curso. E a gente cai. A gente cai porque somos só humanos. E como humanos, estamos mais perto do erro do que do acerto. Pois é, que confissão, meu amor, que confissão. E aí ela pergunta: Nathalie, é sabido que há um jeito errado de se relacionar, mas existe o indubitavelmente certo? Não sei. Não sei também se existe jeito errado. Existe jeito violento, triste, mas errado assim. A gente só saberia disso se a gente fosse assim todas as pessoas do mundo e conhecesse todos os amores do mundo. Acho que cada experiência é uma experiência. E eu tive pouco relacionamento, gente, então essa parte de amor assim é uma coisa mais superficial pra mim também. No quesito assim, comparativo, sabe? Eu sei falar sobre como construir um relacionamento. Eu tive grandes relacionamentos longos. Namoro desde os meus 13 anos. Ai, meu Deus. Desculpa, pai. Mas vivi poucos relacionamentos, assim, relacionamentos longos. Então, posso falar de duração, comprometimento, transformações no relacionamento. Mas, comparativamente, existe o jeito certo e errado. Eu sinto que todos os meus jeitos foram certos e errados ao mesmo tempo, né? Porque muita coisa deu certo, muita coisa deu errada. E eu acho que não é sobre o jeito, acho que é sobre a pessoa, no fim, né? Hoje eu não vou confessar nada. Eu confessei no primeiro, dessa vez eu não vou confessar, porque eu li textos muito grandes, porque as senhoras hablam, tá bom? Vamos mandar os textos menores aí, vamos trabalhar esse poder de síntese. Falou eu que esse episódio vai ter 1 hora, né, gente? Ai, desculpa. E eu ainda tenho uma coisa muito legal pra falar, que eu tô muito feliz. Agora o momento parêntese, metalinguagem, a coisa falando da coisa. Eu, Nathalie, vou falar desse podcast e da resposta de vocês. Estou muito feliz, muito grata com todas as respostas que vocês me deram, com todos as mensagens, com todas as respostas. Meu, o podcast lançou semana passada, foi incrível, eu fiquei muito empolgada, fiquei muito feliz porque vocês entenderam o conceito, porque vocês curtiram. Muito obrigada pela motivação, sério, isso é mágico pra mim. Eu sinto que eu tava precisando de um lugar na internet que eu pudesse trocar, falar essas coisas todas, e eu fico muito feliz por vocês quererem ouvir, por vocês me receberem de coração aberto. Contem comigo, estarei aqui todo domingo, religiosamente, às 18 horas da noite. E para terminar, minuto de sabedoria.
Como diriam estudiosos, psicólogos, psicanalistas, a gente vive com pulsão de morte e pulsão de vida. Mas parece que na nossa sociedade a pulsão de morte ultrapassa todos os limites. Parece que o tempo inteiro a gente tem mais desconfortos do que prazeres. Por mais que o nosso corpo, nossa mente, nossa psique lute todos os dias para que a gente encontre prazer acima de tudo. Parece que é cada vez mais difícil, parece que a gente busca prazer cada vez mais reduzido, sabe? 20 minutos rodando um feed, rindo de uma coisa, chorando de outra, compartilhando uma mensagem, distribuindo uma vaquinha, se emocionando, chorando, se culpando, rindo ao mesmo tempo. Meme de gatinho junto com as coisas mais difíceis do mundo. E a gente para e volta pro dia a dia. Parece que o prazer é tão escasso, parece que o conforto é tão pequeno, tudo tão rápido e imediato que a dor, que ainda é raiz, a dor que ainda é longa, original, como sempre foi, permanece. A dor longa e original, o trabalho, a dor longa e original, a cozinha, a casa, a limpeza quando você não gosta, a dor longa e original, lidar com relacionamentos, com conversas, com pessoas que te deixaram desconfortáveis. A dor longa e original ver a tua porta batendo todos os dias e não ter força pra arrumar. Mas o prazer virou imediato. Tão imediato que faz com que o gosto amargo fique na boca. E aí eu fico pensando, será que na real eu não devia olhar menos pras ervilhas e olhar mais pros colchões? Caraca, se eu tenho 20 colchões, eu tô muito confortável. O que é uma ervilha? Se a ervilha tá no topo, eu vou pro cantinho. Por que a ervilha é o principal? Se tanta coisa boa tá acontecendo, por que a ervilha que me pega, né? E a moral desse podcast é complexa e contraditória. Ao mesmo tempo que eu queria ser princesa delicada para sentir os desconfortos e mudá-los, eu também queria viver com mais pulsão de vida, olhar todos os colchões que eu tenho ao meu dispor e só deitar. Só relaxar, só querer viver, brilhar e esquecer ervilha. É que na realidade eu não tô olhando só pra ervilha no colchão, né? Na realidade eu tô olhando pra queda do colchão, eu tô olhando pra latas e latas de ervilha. E aí uma ervilha lá embaixo parece bobagem. Mas imagina se a gente esquecesse todas as ervilhas e olhasse para as coisas que estão dando certo, para as coisas que estão indo. E aí o processo acontecesse naturalmente. Você naturalmente esqueceria os desconfortos e aproveitaria seus colchões. Não sei. Espero que vocês saibam. Não se esqueçam de seguir @apocalípticas dos últimos dias lá no Instagram. Dá seu feedback sobre esse episódio. Falei um pouco mais, muita gente pediu pra eu falar mais. Vamos ver o que vem nos próximos. Tô sendo bem orgânica, viu, gente? Uma coisa bem solta. Se você se perdeu no raciocínio, é sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Uma ótima semana pra vocês. Bom descanso, bom trabalho, boa louça, bom transporte. Que você consiga um lugar pra sentar e ir ouvindo. E até semana que vem.